Olá, eu sou Adriana Ragazzini, terapeuta de reprogramação mental com a técnica Theta Healing. E primeiro eu quero agradecer você que está aqui nessa pequena vivência online, pequena no tamanho, mas ela é muito grande porque ela vai ter um significado enorme na sua vida, você não tem noção. E primeiro eu quero falar para vocês o que nós vamos fazer aqui, o que eu faço como terapeuta de reprogramação mental. Eu ajudo você a pensar de uma forma diferente, ou melhor, a mudar a sua forma de pensar, para que nós possamos sair da caixinha, a pensar fora da caixinha e expandir a nossa mente. E esse primeiro trabalho online que eu estou fazendo, eu quero trabalhar muito com o nosso sistema familiar. E por que trabalhar com o nosso sistema familiar? Porque curando o passado, nós alinhamos o presente e manifestamos o futuro. Então é basicamente isso que nós vamos fazer. Primeiro, nós vamos alinhar todo o nosso sistema. Por que alinhar o nosso sistema? Porque nós temos emaranhados, segundo Bert Helling, que é o criador das leis sistêmicas, canalizador das leis sistêmicas, ele fala que nós estamos emaranhados no nosso sistema familiar. Como assim? Nós obedecemos, eu vou explicar em linhas bem rápidas para a gente não ficar perdendo tempo, tá? Com as explicações e com a teoria, porque o nosso principal objetivo aqui é vivenciar. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento. Todos nós queremos pertencer de alguma forma, tá? Nós queremos pertencer à sociedade, nós queremos pertencer ao nosso sistema familiar, nós queremos pertencer a um clube, à sociedade, enfim. É o desejo de todo ser humano é encontrar pertencimento. Quando nós chegamos perto de um grupo e sentimos que nós estamos pertencendo, não fica uma situação meio assim, aquele grupo fechado, a gente fica meio assim, poxa, eu não pertenço. Então, essa é a lei do pertencimento. E em nome desse pertencimento, o que nós fazemos? Nós acabamos, às vezes, deixando de ser nós mesmos para pertencer. Como assim, Adriana? Se eu quero pertencer a um grupo de amigos, por exemplo, eu às vezes acabo deixando de ser eu mesmo para que eu possa segui-los, ser igual a eles para pertencer. E quando isso se trata de sistema familiar, o que isso acontece? Nós acabamos repetindo os mesmos padrões de comportamento para pertencer. Então vou dar um exemplo bem básico. Se na nossa família teve muita escassez, por exemplo, antepassados que passaram por guerras, que passaram fome, e aí tem aqueles casos nas famílias que, poxa, mas ninguém tem tanto sucesso assim na minha família, o que acontece comigo? Em nome desse pertencimento, eu vou querer ser igual. Então, inconscientemente, eu não me dou o direito de prosperar, por quê? Porque eu quero pertencer, eu preciso pertencer. Algumas famílias, por exemplo, sempre tem tem uns problema de relacionamento, toda mulher tem problema de relacionamento, todo homem tem problema de relacionamento. O que eu começo a fazer? Eu começo a criar os mesmos problemas de relacionamento para pertencer. Então, nessa lei do pertencimento, o que acontece? Eu repito os padrões de comportamentos para pertencer. Isso é ruim? Sim, porque às vezes esses padrões estão emaranhados. Então a gente vai trabalhar aqui com o quê? Com desemaranhamento, vamos dizer assim, dessa lei sistêmica. E mostrar para você que é possível e saudável até para o seu sistema familiar que você pertença, mas tendo as suas próprias escolhas, tendo a sua própria vida. Que quando você tem a sua própria vida, suas próprias escolhas, você honra aqueles que não tiveram. Então, por exemplo, se eu tive na minha família casos de familiares, de antepassados que viveram nas guerras, que tiveram muita escassez, e hoje eu tiver prosperidade, olha quanta honra eu estou dando para aquelas pessoas que estiveram lá. Eu estou honrando isso, eu estou fazendo que a vida deles, o sacrifício deles tenha mais sentido do que se eu continuar pertencendo. E aí eu tiro um nó. Só que isso, conscientemente falando, às vezes a gente fala assim, ok, eu sei disso, mas e daí? Então a gente vai usar aqui a técnica Theta Healing para a gente trabalhar isso. Eu já explico um pouquinho da técnica para vocês. Por outro lado, quando nós falamos em pertencimento, se por alguma eventual possibilidade ou circunstância algum membro da nossa família foi excluído,
Seja por, às vezes, uso de drogas, vítimas de assassinato, próprios assassinatos, abortos, enfim, aquela ovelha negra da família, né? Tem sempre um parente que ninguém gostava muito dele, ou que ele trouxe algum desgosto para alguém, enfim, ou às vezes até um parente que de repente tem dinheiro enquanto os outros não têm, ele acaba sendo excluído. Então, se porventura nesse sistema, né, no nosso sistema familiar, houve alguém que foi excluído, alguns membros podem vir representando aquilo, e aí também há uma repetição de padrão de comportamento, né? Então, por exemplo, se num casamento, casei, separou, aí eu vou para um outro relacionamento e excluo aquele primeiro relacionamento, ou minha esposa, ou o marido, excluo aquele primeiro relacionamento, o que que acontece? O filho que nasce, o primeiro filho que nasce, Beth Helling fala que geralmente é um aborto espontâneo, ou então ele vai representar aquela que foi excluída, então ele não vai se dar bem com o cônjuge do sexo oposto, né? Ele não vai se dar bem com aquele cônjuge, por quê? Porque ele quer representar aquele que foi excluído. Por quê? Porque todos temos o direito de pertencer. Então, outra coisa que nós vamos fazer aqui também nesse trabalho, nessa vivência, nós vamos incluir aqueles que foram excluídos. Para quê? Para que parem de ser representados. Vamos dar um lugar no nosso coração.